Olá, paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém? Deus abençoe a vida de todos que vão ouvir essa mensagem. Grupo de Escola de Teologia Maranata, amém? Que Deus venha abençoar a sua vida grandemente nesse dia, amém? Deus ele é bom o tempo todo. Aqui quem vos fala é o pastor Agnaldo. E eu quero deixar aqui um estudo, quero deixar aqui algo do coração do Senhor para a nossa vida, amém? Onde o estudo é sobre os Gálatas, amém? Você que vai ouvir essa mensagem, compartilhe na rede social. Esse vídeo ele vai ser postado no meu canal no YouTube, Vida Eterna com Cristo, Vida Eterna com Cristo. Você que vai ouvir essa mensagem, gostar desse conteúdo, compartilha, amém? Se inscreve lá no canal para ajudar a crescer o canal, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor, amém? Se inscreva, ative o sininho, compartilha, que aí o YouTube vai entender que esse conteúdo está agradando as pessoas, amém? Primeiro nós vamos falar sobre Gálatas, a carta da liberdade cristã, amém? Gálatas, a carta da liberdade cristã. São 12 cartas, 12 estudos, e a primeira lição é a carta de liberdade cristã, amém? O texto que nós vamos ler é Gálatas 2,16, que vai dizer assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, amém? A carta aos Gálatas é uma exposição da salvação pela fé em contraste com a salvação pelas obras, amém? Vamos aqui ler o texto mais abrangente, porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que um texto fora do contexto ele vira um pretexto para heresia. Vamos ler Gálatas 1, do 1 ao 5, para nós ter um contexto daquilo que nós vamos aprender hoje. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual gloria para todos sempre. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas, escrita no primeiro século da nossa era, essa correspondência foi enviada aos crentes da região da Galácia e buscou mostrar aos seus leitores a importância da liberdade cristã e a suficiência do Evangelho, amém? Eram homens e mulheres que haviam sido alcançados pela pregação e o ensino da salvação oferecida por Jesus, mas que em algum momento se deixaram levar por ensinos diferentes do que haviam recebido e estavam se afastando do plano de Deus para as suas vidas. Rever os ensinos do apóstolo nessa carta pode nos fazer refletir a respeito da importância de valorizar o sacrifício de Jesus e não nos deixar levar por ensinos estranhos que buscam colocar o esforço humano como um substituto à graça de Deus. Vamos aqui aprender alguns pontos, e o primeiro ponto é a cartas aos Gálatas, amém? Meu irmão, o contexto, o Evangelho de Cristo se espalhou pelo Império Romano, quando os judeus estrangeiros ouviram a sua mensagem e receberam Jesus em suas orações. Essa divulgação se deu pelo testemunho de irmãos judeus que fugiram de Jerusalém por conta da perseguição, mas também se deu por conta, meus irmãos, do trabalho específico de obreiros como Barnabé e Saulo, que foram enviados por Deus e pela igreja às nações gentias como missionários, amém?
Essa fase inicial da igreja é apresentada no livro de Atos dos Apóstolos, mas a história da igreja não se resume aos relatos de Lucas, que, inspirado pelo Espírito Santo, registrou os acontecimentos relativos às atividades missionárias. As cartas do apóstolo também trazem informações que nos mostram outros acontecimentos nesse período. Muitos gentios se tornaram cristãos e, com o aumento deles entrando na igreja, crendo que a salvação prometida por Cristo vinha pela fé, surgiu o que vamos chamar de choque cultural. Um grupo, meu irmão, de judeus que também tinham crido em Jesus passou a ensinar que a salvação dependia também da guarda da lei de Moisés, e Jesus era judeu e guardou a lei sujeitando-se a ela. Portanto, meu irmão, todos os seguidores deveriam também passar pelo mesmo rito. Esse grupo é denominado de judaizantes, e, como veremos, deu trabalho por onde passava, pois seu ensino, de forma praticamente imperceptível aos Gálatas, enfatizava o esforço humano como um auxiliar da graça de Deus. O autor Paulo o autor o autor da Cartas aos Gálatas. Ele se identifica como tal logo no primeiro versículo, não dando margem para que outras pessoas possam ser apresentadas como responsável por essa autoria. Como veremos no decorrer das lições, sua autoridade apostólica foi questionada por um grupo de judeus. Por isso, colocar seu nome na carta que escreveu foi uma forma de se identificar com seus leitores, e os detalhes evidentes nela mostram que Paulo conhecia os irmãos da Galatas, né? Sobre a data da composição deste documento, tem sido comentado que a sua escrita se deu entre os anos 48 a 51 da nossa era. E o motivo da carta, a carta aos Gálatas, foi escrita com o objetivo de alertar aqueles crentes acerca do perigo que estavam correndo por acrescentar a mensagem do Evangelho à prática da lei de Moisés. Eles já haviam crido nas boas novas e não eram necessário agregar às suas vidas nenhum dos elementos da lei de Moisés, não é? Deus dera aos hebreus por ocasião da sua saída do Egito. Isto pode estar claro por nós, leitores, né, do século 21, mas para os crentes gálatas, não. Devemos, meu irmão, nos lembrar de que no primeiro século havia circulado pelas igrejas pessoas que introduziram doutrinas diferentes das que eram ensinadas pelos apóstolos, e que por isso as igrejas elas precisavam ser lembradas do verdadeiro evangelho e da sua prática. Deus, ele usa o apóstolo Paulo, um homem de formação intelectual farisaica, mas devidamente convertido a Jesus, para orientar os leitores de que a lei de Moisés havia sido dada por Deus aos hebreus e não aos gentios. Amém? Como veremos posteriormente, a própria igreja de Jerusalém já havia traçado parâmetros para que o evangelho fosse apresentado entre os gentios sem a necessidade da circuncisão. Atos 15, 28 e 29. A partir desse ponto, meus irmãos, trataremos a palavra circuncisão como um sinônimo da guarda da lei de Moisés. Vamos pensar um pouco. Podemos acrescentar a mensagem do evangelho à prática da lei de Moisés para ser salvos? Um ponto importante: não pela fé recebemos a Cristo, e não é necessário agradar a nossa vida. Não é necessário agregar à nossa vida nenhum dos elementos da lei que Deus dera aos hebreus por ocasião da sua saída do Egito para a nossa salvação, não é? Então nós não podemos agregar à nossa vida nenhuma
coisa que foi dada pela lei de Moisés, amém? É importante, meus irmãos, que vocês entendam, não é, que a lei é para os hebreus, não é, e a graça são para o gentio. Mas é muito provável que Paulo tenha escrito esta carta às igrejas da parte sul da província romana da Galáxia, Antioquia, de Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, que ele e Barnabé havia fundado durante a sua primeira viagem missionária em Atos 13 e 14. E é muito provável que a carta tenha sido escrita pouco depois de Paulo ter concluído essa viagem e retornado à igreja que o enviara em Antioquia, a Síria, e pouco antes do concílio da igreja em Jerusalém, que está em Atos 15. O principal tema abordado na Epístola aos Gálatas é o mesmo que seria debatido e solucionado no Concílio de Jerusalém, né, no ano 49 depois de Cristo, que envolvia uma pergunta em duas partes. A primeira, a fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, isto é, aquele que perdoa os pecados e é líder da vida, e o único pré-requisito para a salvação é um relacionamento pessoal com Deus. O segundo ponto é a obediência a certos costumes e leis do Antigo Testamento judaico. É necessário para que a pessoa seja espiritualmente salva e tenha um relacionamento correto com Deus. Aparentemente, meu irmão, Paulo escreveu a carta aos Gálatas antes que a controvérsia fosse formalmente discutida em Jerusalém e a posição oficial da igreja fosse confirmada. Isso significaria que a epístola aos Gálatas foi a primeira epístola que Paulo escreveu, amém? Segundo ponto, a saudação paulina. Paulo, apóstolo não da parte dos homens. Paulo inicia a carta aos Gálatas com a sua identificação nominal. Ele era reconhecido pelos irmãos daquela região e eles não teriam dúvida de quem era o autor da carta. Ele também acrescenta um título, não é, ao seu nome, apóstolo. É diferente de um título honorífico ou que trouxesse a ideia de ser um obreiro diferenciado. Paulo era um enviado alguém que havia sido escolhido para levar uma mensagem. Era uma honra, mas igualmente uma grande responsabilidade ser portador das boas novas. Ele completa com mais uma sentença, não da parte dos homens. Esse aspecto, meu irmão, é importante, pois ele não teria escrito tais palavras se a sua autoridade apostólica não estivesse sendo colocada em xeque por seus acusadores e os judaizantes. E era necessário que ele mostrasse que ele faz no texto mais à frente, que a sua chamada vinha de Deus. Se ele não andou junto com os apóstolos de Jerusalém, que autoridade teria para ser um apóstolo? Os judaizantes criam, meu irmão, criam que se Paulo não for enviado por Jerusalém, então não teria autoridade para ensinar, doutrinar ou falar de Jesus como quem foi comissionado para tais ações. É verdade que Paulo não andou com os 12 por ocasião do ministério terreno de Jesus, mas da mesma forma que os 12, Paulo foi ensinado pelo próprio Jesus, como ele escreve em Gálatas 1:12, da parte de Jesus e Deus Pai, verso 1. Após ter se apresentado como remetente da carta, Paulo deixa claro a origem do seu apostolado. Ele ele venha da parte de Jesus e de Deus Pai, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Em um único verso ele destaca a atuação conjunta do Pai e do Filho e o milagre da ressurreição do Senhor. Amém? Foi o Jesus ressuscitado que apareceu a Paulo quando ele se dirigia a Damasco.
e sem essa ressurreição, Paulo não teria sido salvo, não teria se tornado um discípulo e não teria sido comissionado aos gentios. Ele havia recebido a mensagem do Evangelho por revelação do Senhor Jesus, e isso nos mostra que as boas novas têm origem divina. E essas boas novas estavam em risco, e Paulo ele percebeu que os Gálatas, mesmo sendo crentes, precisavam ser novamente ensinados acerca do Evangelho. Essa carta é uma defesa do verdadeiro Evangelho para os Gálatas que tinham experimentado a salvação, mas que estava caindo da graça, como diz Gálatas 5:4. Os irmãos que estão comigo, Paulo tem a humildade de dizer que não está fazendo a obra de Deus sozinho, mesmo não mencionando os nomes de seus companheiros de ministério. Ele mostra aos Gálatas que fazemos melhor a obra de Deus quando temos comunhão uns com os outros, e nós podemos servir ao Senhor em um grupo de pessoas. Como um corpo, nós podemos ser úteis com diversos talentos. Os destinatários dessa carta eram os irmãos das igrejas da galáxia, em Gálatas 1:2. Observe que este documento não era para uma única igreja, como foram as cartas aos Romanos, aos Coríntios e aos Efésios, cujos destinatários, como se entende, pertencia a uma igreja localizada em uma única região. Os Gálatas pertenciam a um grupo de igrejas. Amém? Fazemos a obra de Deus melhor sozinho ou em comunhão com outros irmãos? Nós podemos servir ao Senhor em um grupo de pessoas, pois como um corpo podemos ser úteis com diversos talentos. Amém? A carta aos Gálatas apresenta outro caráter singular. É a mais vigorosa defesa do Novo Testamento da natureza básica do Evangelho. A mensagem de que o perdão, a liberdade e a salvação espiritual só são possíveis devido ao dom da graça de Deus por meio da vida, morte e ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. Amém? É um dom que somente podemos receber depositando a nossa fé em Cristo e confiando ativamente as nossas vidas a Ele. O tom desta epístola é vigoroso, intenso e urgente, uma vez que Paulo lida corajosamente e firmemente com seus oponentes e repreende os Gálatas pela sua ingenuidade ao crer em falsos ensinos. Com relação à quantidade de referência autobiográfica, isto é em que o autor Paulo se refere a si mesmo, a epístola aos Gálatas só fica atrás de 2 Coríntios. Esta é a única carta de Paulo que claramente dirigida a várias igrejas. Esta carta contém, meus irmãos, uma lista de frutos do Espírito, isso é, traço de caráter e efeito do Espírito de Deus em ação na vida de um cristão. A lista mais abrangente do Novo Testamento dos atos da natureza humana pecaminosa. Amém? Terceiro, a mensagem para os nossos dias. Meus irmãos, a importância da liberdade. A carta aos Gálatas defende a liberdade cristã. E que liberdade é essa? Liberdade de uma vida de santidade e comunhão com Deus e acesso livre à presença dele. A certeza de que não precisamos seguir as obras da lei para sermos salvos, pois nós somos salvos pela fé em Jesus. Os Gálatas haviam recebido o Evangelho pela fé, mas estavam sendo ensinados que a salvação dependia de uma série de observâncias dos costumes judaicos, o que era uma afronta à graça de Deus. Nossa salvação não depende de nossas obras. Nenhuma prática que venhamos a fazer tem a capacidade de trazer a salvação. Ofertar por Deus em Jesus, né?
ou o perdão dos pecados. A carta aos Gálatas é um alerta contra qualquer ensino ou pregação que tente complementar o sacrifício de Jesus com obras feitas pelos homens. As obras para o crente são úteis porque Deus possa ser glorificado pelos ímpios que, vendo as nossas boas obras, elas percebam que elas são uma ação do Espírito em nós e que glorifiquem a Deus. Mateus 5,16. Os judaizantes, Paulo desejava mostrar na carta aos Gálatas que o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e o suficiente para a nossa salvação. E isso foi necessário porque havia o grupo dos que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, Gálatas 2,14, e que desejavam impor os costumes dos judeus sobre os gentios, costume esses que nem mesmo o apóstolo Pedro parecia observar. Nossa salvação depende de obras, não é? Os salvos em Cristo são chamados a fazer boas obras, mas não para serem salvos, não é? Então, os salvos em Cristo são chamados a fazer boas obras, mas não para ser salvos. Então, a nossa salvação não depende de nada que nós fizemos nesse mundo. Não depende da lei, não depende de nada. Depende só da fé em Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, sempre nós teremos diante de nós o desafio de lembrar que a nossa salvação é recebida pela fé, que não precisamos seguir rituais de outras culturas que se propunham a ser completamente a nossa salvação. Os Gálatas, eles precisaram ser ensinados de que a salvação não está vinculada nas obras da lei, pois o Evangelho ele é suficiente para nos salvar. A graça do Senhor é o que basta para a nossa salvação. Amém? Eu quero deixar aqui uma leitura semanal para que vocês meditam no livro de Gálatas. Na segunda-feira os irmãos lê Gálatas 1:1, comissionado por Cristo. Na terça-feira, Gálatas 1, do 6 ao 7, um outro evangelho. Na quarta-feira, Gálatas 1:23, Paulo defende a fé que antes perseguia. Quinta-feira, Atos 15:5, os fariseus queriam a circuncisão dos gentios. Na sexta-feira, Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. E no sábado, Atos 15:29, os apóstolos de Jerusalém não reconhecem a circuncisão. Amém? Então este é aqui a semana que você pode ler aqui o livro de Gálatas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, para você meditar, para você trazer um conhecimento, amém? Então, meus irmãos, essa foi a primeira aula do livro de Gálatas, a Carta da Liberdade Cristã, amém? Compartilhe, não é? Se inscreve no canal lá, para que mais pessoas seja alcançada em nome de Jesus, não é? O canal lá, @Vida Eterna com Cristo, o canal no YouTube, amém? Você também pode se inscrever lá no TikTok, amém? Vai lá no TikTok, que tem lá uns conteúdo bom para nós, para nossa vida, para o nosso crescimento, amém? O próximo vídeo, a segunda aula, meu irmão, vai ser o falso evangelho, tá bom? Nós vamos aprender aqui sobre o falso evangelho, texto de Gálatas 1:9, amém? Deus abençoe, um forte abraço, estuda, compartilha essa mensagem, se inscreve no canal do YouTube, ative o sininho, amém? Deus abençoe, um forte abraço, até a próxima, tchau!